Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, para que com a graça de Deus hoje meditemos nos versículos finais, na sessão final, que ensejará o encerramento da nossa proclamação neste capítulo, versículo 29 ao versículo 38. Evangelho segundo Lucas, 21, capítulo, e os versículos são do 29 ao 38. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus assim declara: Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Vamos orar mais uma vez, em seguida você pode sentar. Santo e eterno Deus, aqui está a tua santa, bendita e eterna palavra. Quem somos nós, efêmeros pecadores, meros homens e mulheres, para atingirmos o conhecimento da tua palavra, se não for a ação do teu Espírito nas nossas vidas? Por isso, ó Deus, incansavelmente nós suplicamos a Ti, que o Senhor desvende os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Suplico de modo especial pela minha própria vida, ó meu Senhor, me conceda o que necessito, o que preciso, para que a minha voz seja calada e a Tua voz seja ouvida neste lugar. Igualmente que o Senhor conceda mais uma vez à Tua igreja um coração disposto, não a uma fração dela, mas a todos aqueles que se encontram neste lugar, que o Senhor conceda um coração aberto e disposto, não para ouvir o que eu tenho a dizer, mas para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fale com o Teu povo, ó Santo Deus, concede ao Teu santo povo separado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, concede a eles a graça de conseguirem Te ouvir e entender a mensagem que o Senhor quer transmitir-lhes. É o que Te suplico, encarecidamente, humildemente, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Certamente, já aconteceu com você, em algum momento da sua vida, a expectativa de um evento tão importante para você, que você teve dificuldades de dormir. Eu sei que é muito possível, sobretudo aos adultos, que já tenha acontecido isso na expectativa de algo ruim, um problema que eu tenho para resolver amanhã, mas eu não quero me referir a este caso. Eu quero me referir à dificuldade que em algum momento da sua vida você enfrentou para dormir, por causa da expectativa de algo muito bom que ia acontecer no dia seguinte. Pensando sobre isso, particularmente, eu me lembro muito bem que na minha adolescência eu tinha dificuldades de dormir, não sei vocês jovens, todas as vezes
que era um domingo antes da segunda-feira do retorno às aulas. Eu tinha uma expectativa muito grande de reencontrar colegas que eu não via há muito tempo, saber se estavam ainda na minha sala. É só um exemplo. Você sabe por que acontecia isso comigo? E sabe por que em algum momento da sua vida isso aconteceu ou pode ainda acontecer? Porque uma série de reações químicas acontecem dentro de você e hormônios são liberados que militam, que vão contra os hormônios que fazem o seu corpo relaxar. E por causa dessa tensão, essa boa tensão, é amanhã o grande dia, o dia que eu tanto esperei, você tem dificuldades de dormir, de pegar no sono. É algo que você não pode tocar, mas você consegue explicar. Aconteceu isso comigo. Eu não consegui dormir, porque a expectativa era tão grande que eu não consegui dormir. É sobre isso que nós vamos meditar hoje, se Deus permitir. Uma expectativa tão grande, tão imensa, que o Senhor diz que nós devemos permanecer acordados, vigilantes, o tempo inteiro. É o fim do discurso profético do nosso Senhor Jesus Cristo acerca dos sinais do fim dos tempos. Após ele esclarecer a grande diferença que há entre os dois eventos importantes, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, esse evento histórico, e o outro evento é o evento cósmico do seu retorno. Ele explicou e estabeleceu as diferenças entre esses dois eventos, histórico e cósmico. Agora Jesus vai dar duas advertências finais para encerrar essa sessão muito sérias para os seus discípulos, para a sua igreja. As advertências são essas. Primeiro, esses eventos que ele acaba de pré-anunciar, eles vão acontecer exatamente da maneira como ele disse que aconteceriam. A primeira advertência é essa: isso vai acontecer, esses eventos vão acontecer. A segunda advertência é que a sua igreja deve se manter vigilante, deve se manter atenta continuamente até o fim dos tempos. E para ilustrar a veracidade do cumprimento dos acontecimentos que ele acabou de pré-anunciar, na sua primeira advertência, ele vai contar a última parábola deste terceiro evangelho, que é considerado o evangelho das parábolas, o evangelho que tem o maior número de registros de parábolas entre os 4 evangelhos. Olhe para a sua Bíblia, versículos 29 e 30. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. É interessante, os figos são um fruto muito comum na dieta mediterrânea até os dias de hoje. Na verdade, se você chegar em alguns países que fazem relativa fronteira com o Mediterrâneo, como Portugal, os figos, mais fortemente do que aqui no nosso país, embora seja um país continental, são muito comuns na dieta, na alimentação. E Jesus e os discípulos estão no Monte das Oliveiras. Mas é curioso que no Monte das Oliveiras havia uma grande quantidade de figueiras. As figueiras eram muito comuns, muito populares em toda a Palestina. Mas é interessante, há nesse monte oliveiras e há figueiras. E por que o Senhor faz uma referência genérica, geral, sobre todas as árvores, mas menciona pelo nome uma delas, a figueira? É simples, porque diferente das demais árvores comuns na Palestina, acontecia uma coisa muito curiosa com a figueira no inverno. No inverno, todas as folhas da figueira elas caíam, todas, sem exceção. Todos os seus galhos secavam, de modo que no inverno, para quem não era da região, se você olhasse para uma figueira no inverno, você dizia: essa árvore está morta, ela morreu. Só que aí quem era nativo da Palestina sabia
que, passado o inverno, a figueira miraculosamente voltava a florescer. Ela voltava a ter vida na primavera, de uma forma tão extraordinária, que mesmo a olho nu, era possível você olhar para aqueles galhos secos da figueira e você ver novamente a seiva passando pelos seus galhos. E então, os nativos da Palestina sabiam: é chegada a primavera, a figueira está novamente arrebentando, brotos novos, a vida de novo na figueira está vindo. Dentro de pouco tempo, o verão. Há esperança, o verão está chegando. E não é à toa que desde o Antigo Testamento o próprio Deus usa essa figura da figueira para ilustrar todas as vezes que o seu povo rebelde, que se levantou contra a sua vontade, foi restaurado. Ele usa profetas como Oséias, como Miqueias, como Jeremias, para chamar o povo ao arrependimento e para comparar a restauração do povo de Deus à figueira. A figueira seca, que quem não conhece a figueira, olha e diz: está morta, não tem como ter vida de novo. Deus diz: assim como a figueira é o meu povo vivificado pela ação da minha palavra e do meu espírito. O próprio Senhor Jesus usou essa ilustração, importando ela do Antigo Testamento, quando ele falou neste Evangelho, no capítulo 13, versículos 6 a 9, acerca da figueira estéril. Jesus, voltando para o texto de hoje, ele está dizendo para os seus discípulos, para a sua igreja: assim como o renovo da figueira indica que os frutos estão vindo, que o verão se aproxima, estes sinais dos fins dos tempos testificarão a redenção de vocês. O verão está próximo. Então o versículo 31, ele diz de modo explícito: assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Ainda que aparentemente os galhos estejam secos, ainda que você, minha igreja, olhe para o mundo convulsionando no aspecto socio-geopolítico, no aspecto da natureza, nos aspectos sociais mais profundos, como o relacionamento familiar ou das amizades, ainda que vocês olhem e digam: não tem jeito, virou um caos, Deus tirou férias, Ele se afastou deste mundo, ainda que tudo isso esteja acontecendo, Jesus diz, Ele usando a figura da figueira que era tão comum, tão conhecida daqueles homens, ainda que os galhos estejam secos e sem vida, na verdade, esses sinais indicarão o verão, o reino de Deus está próximo. A manifestação final, a vinda, a consumação do reino, ela será pré-anunciada, ela será indicada por esses sinais que eu disse a vocês que aconteceriam. Eles precisam acontecer, foram preditos e não há mais o que ser feito, vão acontecer. E eles são um sinal, um indicativo, assim como os brotos novos da figueira são um indicativo de que o verão está próximo. Esses sinais são um indicativo de que o reino de Deus está vindo. Mas então talvez alguém ouça a leitura do versículo 31 do capítulo 21 de Lucas e diga: mas espera aí, eu tenho então uma grande dúvida, porque afinal de contas, quantos sinais não já aconteceram e Cristo não voltou ainda? Deixa eu lembrar você, ouvinte do Evangelho, aquilo que nós temos meditado nesse capítulo 21. Observe, Cristo não disse, novamente eu repito, para que você lembre, que os sinais apressariam ou atrasariam a sua vinda. Os sinais são um indicativo, mas eles não determinam quando Cristo vem.
Cristo não disse quantos sinais seriam, mas quais sinais seriam. Cristo não disse que será apenas uma porção de sinais, vão acontecer só num momento da história. Ele não disse isso. O fato é que o que Cristo disse é que cada comoção social, cada comoção natural, cada comoção cósmica, ele não disse quantas serão, como serão divididas na história humana, ele não disse isso. Ele disse que todas elas são um alerta de Deus, duplo, chamando o pecador ao arrependimento e chamando aquele que é santo, aquela que é santa, a vigiar, a perseverar, porque está próximo o verão, porque está próximo o reino de Deus. Então, no versículo 32, de modo mais direto ainda, Cristo diz: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Observe, numa perspectiva textual, gramatical, aqui não há indícios de escatologia. Cristo está se referindo àquela geração a qual ele pertencia no seu ministério terreno, aquela geração que está ouvindo a profecia. Ele está dizendo: essa geração não vai passar sem que estas coisas, sem que tudo isso aconteça. E de fato, aquela geração incrédula e perversa, segundo as próprias palavras do Senhor, que no capítulo 11 deste Evangelho, versículos 29 ao 32, pediram um sinal, lembram? E ele diz: nenhum sinal será dado para esta geração incrédula e perversa. Ele está dizendo: esta geração que pediu um sinal, essa geração incrédula e perversa, ela vai testemunhar estes sinais. Esta geração. No entanto, existe também aqui um sentido escatológico, embora textualmente seja temporal, seja histórico, existe sim um sentido escatológico. Cristo também está dizendo que esta geração compreendida entre Adão e Cristo, entre o primeiro e o segundo Adão, testemunharão de todos esses sinais, de modo que, como nós vimos na exposição passada, Apocalipse diz que até aqueles que transpassaram o Senhor o verão vindo. Toda essa geração, todos os homens, todas as mulheres que viveram desde Adão até o retorno de Cristo, todos, essa geração, essa era humana, não passará sem ver todos esses sinais. Mas o sentido principal do que Cristo está querendo dizer no versículo 32, desta grande advertência, está no versículo 33, é isso que importa. O versículo 33 ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Cristo está dizendo: não importa quem se levante para dizer o contrário, o Logos, o verbo de Deus está dizendo: a minha palavra é inerrante, a minha palavra é infalível, ela é digna de toda a credibilidade, ela não deve ser desprezada. E para que não fique nenhum padrão abaixo do que a humanidade precisa, ele está aqui no versículo 33 dizendo com todas as letras: a criação, todo esse imenso cosmo, não é nada quando comparado com a minha poderosa palavra, com a poderosa palavra de Cristo, com a qual, na verdade, todo esse cosmo foi feito. Todo esse cosmo, ele passa a existir a partir do Logos, a partir da palavra de Cristo, de modo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo: esse cosmo, o qual vocês estão inseridos nele, ele passará. Mas a minha palavra, que gerou todas essas coisas, não passará. Aquilo que eu disse que aconteceria, acontecerá. A minha palavra não deve ser desprezada. Aquilo que eu disse jamais deve ser duvidado. Antecipando, por que Cristo está dizendo isso? Por causa do versículo 28. Por causa daquilo que eu e você enfrentamos. O que diz o versículo 28? Ele diz: quando vocês verem todas essas coisas acontecerem,
A versão do rei Tiago diz: se levantem e olhem para cima, porque a redenção de vocês está próxima. Aí o que acontece comigo e com você? Quando essas comoções e esses sinais acontecem, o que nós fazemos? Levantamos e olhamos para cima e dizemos: ele está chegando. No entanto, se passar da hora que nós esperávamos, então rapidamente a nossa carne quer dizer para nós: não vai acontecer, ele não vai voltar, a palavra dele não é crível, duvide da palavra dele. E é como nós vamos ver agora: vá viver a sua vida, não acredite. A primeira advertência do Senhor é essa: não duvidem da minha palavra, porque esse cosmo há de passar, mas um iota da minha palavra passará. Então agora vem a segunda advertência. A primeira é: não duvidem, vai acontecer. A segunda grande advertência, versículos 34 e 35, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobreviverá a todos os que vivem sobre a face da terra. Observe como será o retorno de Jesus. Ele já disse. Diferente de um retorno histórico, geográfico, como a queda do Templo de Jerusalém, será um evento cósmico, visível, glorioso. Nós vimos isso em Apocalipse 21. Mas, no entanto, esse mesmo retorno triunfal, visível, glorioso, ele será repentino. Repentino. E a palavra grega é súbito, imediato, bate-pronto, inesperado, como traduz a Nova Versão Internacional. Será um evento glorioso, visível, até aqueles que o traspassaram verão, mas por outro lado será um evento súbito, inesperado. A Nova Almeida Atualizada, que eu utilizo nessas exposições aos domingos à noite, fala que será como uma armadilha. A palavra grega pagis é laço, é cilada. O retorno de Cristo será uma cilada, será um laço. Essa palavra ela indica um alçapão que era utilizado para prender aves e pequenos animais. Imagina, Cristo está falando acerca do seu retorno. O meu retorno será uma cilada, será um alçapão, será um evento súbito, inesperado. A ideia do ensino de Cristo é: as pessoas serão pegas de surpresa por estarem desprevenidas, como traduz a versão do rei Tiago. Serão pegas desprevenidamente. Jesus está dizendo, preste atenção, apesar de todos os sinais que eu vou enviar, eles vão acontecer, não duvidem disso. Apesar de todos os profetas que eu já levantei desde o Antigo Testamento, apesar dos profetas que eu continuarei levantando para clamarem como arautos no meu nome, o rei está vindo, preparem-se para recebê-lo, o rei está vindo. Apesar de tudo isso, Jesus está dizendo, o meu retorno será súbito, inesperado, vai apanhar a muitos desprevenidos. Será, como diz em outra parte da Escritura, um momento de grande lamento, de grande terror. Mas Jesus diz, a minha palavra não vai mudar. Eu virei, segundo o versículo, final do versículo 35, sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Jesus está dizendo, não haverá ninguém, absolutamente ninguém, que não seja impactado pelos efeitos do meu retorno triunfal em glória. Ninguém que já tenha vivido neste mundo. Absolutamente ninguém estará isento da prestação de contas, Jesus diz, no final do versículo 35. Por isso que ele está dizendo no versículo 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Eu confesso que a primeira vez que eu observei esse texto,
eu achei que a palavra orgia fosse orgê, no grego, que é traduzido por ira lá em Romanos, mas não é. A palavra é diferente. A palavra que para minha tradução é traduzida por orgia, é uma palavra que é utilizada para descrever a tontura proveniente da embriaguez com vinho. A pessoa que está tonta porque bebeu muito vinho, essa é a palavra grega. Mas o sentido desta palavra, que está sendo utilizado aqui no texto pelo nosso Salvador, é todo tipo de excesso, como traduz a versão do rei Tiago, ou libertinagem, como traduz a Nova Versão Internacional, ou como uma versão romana interpreta, já é demais, excesso no comer. O texto não fala sobre comer, fala sobre excesso. A própria Nova Tradução da Linguagem de hoje também interpreta com festas. Também é uma interpretação que está sendo colocada sobre o texto. Não, é excesso. Jesus está dizendo, fiquem alertas, para que o coração de vocês, cardia, o senso das emoções de vocês, da vontade, o que faz você perder o sono quando você está na expectativa de algo bom acontecer dentro de você? É isso. Tenham muito cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado. E o verbo sobrecarregar aqui é ficar dobrado, prostrado, curvado, angustiado, aflito por causa do peso excessivo de alguma coisa. E aí são duas coisas que causam, ou que podem causar este peso no coração da igreja, do crente. Ele está falando com seus discípulos, lembre-se disso. Ele fala três coisas. A primeira, que é uma categoria, são duas. O coração de um crente ficar pesado com os excessos, com a libertinagem, mas em segundo lugar, com a embriaguez. E a palavra grega é embriaguez mesmo. Isso pode trazer peso ao coração. Viver nesta vida, como a letra da canção conhecida quer incutir para você, como se não houvesse amanhã. Viver esta vida como se não houvesse eternidade. Viver esta vida despreocupado, despreocupada com a sua eternidade. Viver esta vida despreocupado, crentes, despreocupada ao ponto de viver uma vida carnal. A embriaguez em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, é símbolo de se entregar ao pecado. Não é só questão sexual, não é só a imoralidade sexual, mas a embriaguez também. É por isso que a comparação entre carne e espírito é essa: não se embriaguem com vinho, onde há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo, cuidado, igreja do Senhor, cuidado para você não viver uma vida aqui neste mundo como se você não estivesse na expectativa iminente da eternidade. Muito cuidado, meus filhos, Deus está dizendo a mim e a você hoje. Muito cuidado para que você não invista os seus recursos, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua saúde, para pecar, para os excessos, porque você se esqueceu da primeira advertência de Jesus nesse texto. Acredite no que eu disse, porque é a verdade. Os céus e a terra, o cosmos vão passar, mas a minha palavra não passará, não duvide disso. Viver uma vida de pecado, uma vida de dedicação ao que é mal aos olhos do Senhor, e não uma vida de dedicação ao reino de Deus. Essa é a primeira categoria, uma vida de excessos, de pecado. A segunda categoria são as preocupações deste mundo, os cuidados da vida, como traduz a versão do rei Tiago, as ansiedades da vida, como traduz a Nova Versão Internacional. Observe, no Evangelho segundo Mateus, o Espírito Santo nos presenteia. No capítulo 24, versículo 38, ele está tratando sobre o exemplo de Noé, lembram? O Senhor usa, o próprio Cristo usa, traz Noé como testemunha e usa o exemplo do que aconteceu nos dias de Noé.
quando, segundo Mateus 24:38, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Observe que o Senhor já tratou deste tema neste Evangelho no capítulo 14, especificamente do versículo 15 ao 24, na parábola da grande ceia. O Senhor ensinou que muitos, através dessa parábola, receberam o convite para a grande boda, para a grande ceia. Mas então começaram a dar as suas desculpas para não comparecerem. Uns disseram, eu comprei um campo, outros disseram, eu comprei uma junta de bois, outros disseram, eu já me casei, eu já estou casado, e agora eu vou viver a minha vida de casado. E então, no versículo 24 de Lucas 14, Cristo havia enviado de novo os seus servos para chamarem outros nas vielas, e aqui estamos nós, por isso estamos aqui, porque o Senhor enviou lá nos becos onde eu e você estávamos. Mas ele disse, no versículo 24 de Lucas 14, nenhum dos que receberam o convite rejeitaram, nenhum provará da minha ceia. Jesus, preste atenção nisso, igreja do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para você, esse é o cenário que cercará vocês. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. O cenário que cercará a minha igreja enquanto ela peregrina nesse mundo é um cenário de libertinagem, é um cenário de pecado, de excessos. É um cenário onde as pessoas vão desprezar a convocação, mas Jesus está dizendo para mim e para você, para os seus discípulos, Ele está dizendo, fiquem alertas, para que o coração de vocês não fique prostrado por causa do pecado e por causa dos cuidados passageiros e temporais desta vida. Aí ele diz no versículo 25, eu repito, porque eu virei sobre todos os habitantes da terra. E ele já disse, será como uma grande cilada, como um laço, como um alçapão para aqueles que estiverem desprevenidos. Serão castigados como o servo mau. São as 3 parábolas que seguem a este ensino lá em Mateus. Para ilustrar, para fortalecer esse ensino, ele vai trazer a parábola do servo mau. Mateus 24, versículos 48 a 51, serão castigados como ele. Para aqueles que, quando eu voltar, estiverem desprevenidos, vão ficar de fora, como as virgens nécias que deixaram o óleo acabar. Mateus 25, versículo 10 ao 12. Aqueles, mesmo dentre o meu povo, que quando eu voltar, não estiverem atentos, vigilantes, forem pegos desprevenidos, vivendo em excessos, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de cuidado egoísta com as coisas deste mundo, serão lançados na escuridão, como o servo que enterrou o seu talento. Mateus 25, versículo 24 ao 30. Jesus diz no versículo 36, portanto, amada igreja, o próprio Senhor fala isso, portanto, vigiem. O verbo vigiar é isso, é estar acordado. Esse é o significado literal. Estar e permanecer nesta condição de estar acordado. Isso que significa o verbo. Mas o sentido do verbo é esse: estar atento, cuidadoso com algo, dado o grau da sua importância. Eu estou rindo de nervoso, irmãos. Jesus diz: vigiem, igreja, vigie, não durma, permaneça acordada, igreja minha, cuidadosa, atenta, dada a importância do que eu estou dizendo a vocês. Eu disse e vai se cumprir, estas coisas acontecerão e prenunciarão que o verão está próximo, que o reino de Deus está próximo, eu voltarei, não durmam, me esperem acordados. Jesus está dizendo. Mas então, para que não haja dúvida em mim e você,
acerca disso que Jesus está dizendo, vigiem. Antes que eu e você perguntemos quando eu devo vigiar, ele conclui: vigiem o tempo todo. É interessante demais. Pantikairon. Se você fosse traduzir de forma literal do grego direto, vigie em cada oportunidade que você tiver. Pantikairon. Panti, todo, e cada parte, kairon, oportunidade. Vigie em cada oportunidade. Faça cada oportunidade da sua vida ser uma oportunidade de estar acordado, vigilante. O senso urgente da iminente volta de Cristo. É por isso que a NVI traduz: estejam sempre atentos. Olhe para cada sinal que eu já pré-anunciei. Entendam que estes sinais acontecerão. O cosmo vai passar a minha palavra, não. E olhe para cada um destes sinais como uma oportunidade para que você esteja acordado, para que você permaneça acordado, para que você esteja vigilante continuamente, em todo o tempo. Mas antes que eu e você perguntássemos: ok, já entendi, vigiar em todo o tempo, mas como é que eu faço isso? Ele já respondeu: orando. Orando. Para humilhar eu e você. Orando. Para que eu e você entenda o que ele está dizendo, a gente precisa logo entender o verbo aqui. E o verbo é suplicar. O verbo aqui não é só pedir, é implorar. E o sentido desse verbo é implorar algo a Deus, que é indispensável. Não é me dá, é implorar: Senhor, me concede isso. Porque isso é indispensável para mim. Eu te imploro, não me deixe dormir. Como é que eu faço isso? Orando. Por que que isso nos humilha? Apenas pela construção gramatical do verbo? Súplica? Não. Porque esse verbo está dizendo, preste muita atenção nisso, especialmente você jovem, que se eu e você vigiarmos, isso não é proveniente da minha nem da sua capacidade pessoal de nos mantermos vigilantes. Jesus está dizendo para mim e para você: vigie em todo o tempo orando. Ele está dizendo assim: vocês não têm condições de permanecer acordados por si mesmos. Lembra dos discípulos? Já já a gente está chegando lá. Por 2 vezes não é possível. Vocês não conseguem ficar acordados. Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele estava dizendo que passaram por uma situação de tamanho estresse espiritual que quando chegou naquela visita, o diácono que o acompanhava pegou no sono. Ele ficou dormindo, que roncou. Ele lá tratando da questão com a família e o diácono roncando. Diáconos, isso não é para expor os diáconos, ok? Mas é por isso que você assiste um filme na versão estendida de 4 horas e você não tem sono, salvo algumas pessoas que eu conheço. Mas de modo geral, se lhe interessar, você assiste. Agora vá orar 10 minutos, vá ler a Bíblia encostado no conforto da cabeceira da sua cama. Parece que estão fechando os seus olhos para você. Jesus está dizendo através desse verbo, através dessa forma de vigilância: isso não vem de mim, de você, mas da nossa dependência de Deus. Ele está dizendo: vigiem orando, supliquem a minha graça, para que eu conceda a vocês a graça de manter-se vigilantes, acordados. Supliquem isso a mim, enquanto o mundo está convulsionando. Atenção! Enquanto os familiares de vocês estão rejeitando vocês por causa do Evangelho, enquanto tudo está dando errado na vida de vocês, enquanto vocês estão sendo perseguidos, abandonados pelos seus amigos, supliquem: Senhor, me mantenha acordado, vigilante, até a tua vinda. Talvez você diga: pastor, eu tenho dificuldade na minha luta contra o pecado, confesso, eu tenho alguns excessos que eu não consigo vencer. Talvez você diga: pastor, eu tenho dificuldade de ter interesse, prazer nas coisas de Deus. Eu confesso isso, pastor.
Esse gabinete público assim é bom, né? Genérico. Eu confesso isso. Eu confesso que as coisas que me atraem são as coisas desse mundo. Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade na luta contra o pecado, eu tenho afinidade em pecar. Uma afinidade que não é uma afinidade apenas por causa da semente. Eu gosto de algumas coisas que eu não quero abrir mão. Ao invés de ter cuidado e amor e zelo e apego às coisas do reino de Deus, eu tenho, na verdade, apego às coisas do mundo, pastor. Eu estou aqui porque me trouxeram, eu estou aqui porque eu tenho que estar. Veja, a partir de Lucas 21:36, eu pergunto a você, porque eu já me perguntei a mim mesmo, como anda a sua vida de oração? Você tem suplicado a Deus, Senhor, me ajude a vigiar, me ajude a crer que a tua palavra não passa, ela não caduca. Como é que está, meu irmão, minha irmã, a sua vida de oração privada? Você fala com Deus? Você conversa com Ele? Como é que está a sua vida pública de oração? Quando nós estamos aqui reunidos e nós fechamos os nossos olhos para um momento de contrição ou qualquer outra situação, por exemplo, na reunião de oração, o que você faz? Você deixa a sua mente devagar ou você está em oração neste lugar juntamente com os seus irmãos? Eu sei que é uma pergunta desconfortável, mas você precisa meditar sobre isso. Porque Jesus está dizendo que nós devemos vigiar. Ele está dizendo que nós devemos vigiar o tempo todo. E Ele está dizendo que nós devemos vigiar o tempo todo orando. Então, segundo Lucas 21:36, quando eu devo orar? Segundo o próprio texto, eu devo orar ao passo em que eu vigio. E para que não reste dúvida, o Espírito Santo vai usar Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 17, para dizer, orem sem cessar. Orem sem cessar, vigiem sem cessar e orem, supliquem. Deus me concede a graça de estar atento, vigilante, acordado, quando o Senhor voltar. E antes de eu e você perguntarmos a Ele, para que eu vou fazer isso? Eu já sei como eu devo fazer, quando eu devo fazer, agora para que eu vou fazer isso? Ele ainda no versículo 36 responde, é a parte final, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A versão do rei Tiago é belíssima, traduz assim, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Observe, a ideia do ensino do Senhor aqui, para que nós vamos vigiar? A ideia não é os crentes estarem isentos de sofrimento, porque você já viu que não é assim. Ele mesmo disse isso em outros lugares. Não é isso. A ideia do ensino do Senhor é dos crentes serem, sim, livrados de alguns. Você pode orar por livramento, não é pecado. Ser livrados de alguns desses percalços terríveis que têm acometido esta humanidade. Por exemplo, o Senhor promoveu alguns para a glória, Ele promoveu, louvado seja o seu nome por isso, durante a pandemia, mas nós estamos aqui. Ele nos preservou, nós oramos por isso, nós suplicamos a Ele que guardasse as pessoas que nós amamos, que nos guardasse. Então esse também é um dos sentidos. Porém, mais do que o livramento parcial em alguns aspectos das tribulações deste mundo, que está se desfazendo por causa da volta de Cristo, a sua igreja ser preservada. Orem, supliquem, para que Deus conceda a graça de que vocês estejam vigilantes, para que Ele preserve vocês em meio a todas essas comoções, todos esses desajustes que o mundo tem sofrido por causa do pecado. Orem, vigiem continuamente, para que você, igreja, seja livrada das tentações de ter uma vida de excessos, as tentações de ter uma vida de embriaguez ou qualquer outra coisa que seja pecaminosa, para que vocês sejam livrados, igreja do Senhor, da tentação de ser igreja, estarmos aqui, mas estarmos vivendo como se não houvesse eternidade, nos relacionarmos como se não houvesse eternidade.
deixarmos com que as coisas atrapalhem, atravanquem o nosso avanço, o nosso progresso. Não! Orem continuamente para que o Senhor livre vocês desse grande mal, de olharem para este tempo, para este mundo, para tudo que cerca a vida de vocês, para a própria relação de vocês, como se a eternidade não existisse ou não fosse chegar para nós. Ore, a fim de vocês vencerem e estarem de pé diante do Filho do Homem. Observa, estar de pé, o que significa aqui no contexto? Observa. Com exceção de alguns animais da natureza, e alguns seres humanos que têm essa habilidade extraordinária, ninguém dorme em pé. Você não tem forças para dormir em pé. Repito, existem alguns seres que devem ser estudados pela ciência, alguns seres humanos, mas de modo geral, para você estar de pé, você tem que estar acordado. Bem acordado. O centro de gravidade aqui é muita coisa que acontece na física maravilhosa, estabelecida pelo nosso Deus, pelas leis da física. Ele diz: orem continuamente, para que vocês estejam sóbrios, não embriagados, não tontos, mas sóbrios, em prontidão, em pé, para receberem o Filho do Homem, para receberem o Rei da Glória. Aí antes de Lucas, o evangelista, historiador, cheio do Espírito Santo, entrar no capítulo mais doloroso do seu evangelho, que é o capítulo 22, ele faz um pequeno resumo do ministério do Senhor, nos versículos 37 e 38, que parecem que não tem conexão nenhuma com o texto, mas você vai ver que tem, tanto com este quanto com o capítulo 22, versículo 1. Ele diz: Jesus ensinava todos os dias na sinagoga, no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Observe. Primeiro, o ministério terreno de Jesus havia alcançado o seu ápice. Jesus aqui já era o rabi mais famoso e mais procurado de toda a Palestina. A essa altura, Jesus trabalhava não só em tempo integral, mas 7 dias por semana. E esse é o pano de fundo do capítulo 22. Do mesmo modo que o ministério do Senhor chegou ao ápice, também a oposição contra ele chegou ao ápice. E é por isso que o versículo 1, capítulo 22, começa dizendo que os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de matar Jesus. Porque não podia, ele não podia continuar sendo o rabi mais famoso e mais procurado da Palestina, não era possível isso. Mas, antes de entrarmos no capítulo 22, aqui temos ainda o que aprender. No capítulo 21. Esses 2 versículos dizem caprichosamente, para nossa instrução, que o nosso Salvador passava a noite, ele pernoitava ao relento, no Monte das Oliveiras, junto com a multidão dos judeus que vinham de várias partes da diáspora, por causa da maior festa do calendário judeu, a Páscoa. Então, ele pernoitava, ele estava, as estrelas eram o seu cobertor. Então, essa era a vida noturna do Senhor. No entanto, de dia, ele estava todos os dias ensinando no templo. Mas o que nós estamos aprendendo com isso? O que o texto diz agora? Que o povo chegava lá, no templo, de madrugada. Algumas versões dizem logo cedo, para ouvi-lo. Percebe? O povo madrugava. O povo acordava cedo. O povo vigiava para ir ver e ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Observe o preço do custo do discipulado, encerrando essa mensagem.
No momento, Jesus diz: quando as comoções sociais virem, olhem, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está vindo. Mas num outro momento, Jesus diz: vigiem, não durmam, fiquem atentos, supliquem, implorem para que vocês estejam acordados, orem continuamente, para que vocês estejam de pé, para me receber quando eu chegar. Por que Jesus faz isso? Porque, como já foi dito, todas as comoções, todas as profecias, assim diz o Senhor, a partir da Escritura: o rei está voltando, organizem-se, preparem-se para recebê-lo. Apesar de tudo isso, ele sabe que a tendência humana, caída no pecado, minha e sua, é nós dormirmos, é nós pegarmos no sono, é nós olharmos para o reino e para as coisas de Deus e dizermos: é muito cedo, eu gosto de dormir até mais tarde, eu chego atrasado, eu não vou, porque afinal de contas, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Essa é a tendência do nosso coração. Mas caprichosamente, a união entre o capítulo 21 e o capítulo 22 é essa: Jesus estava todos os dias ensinando, e o povo todos os dias acordava de madrugada, logo cedo, para aprender, para ouvir. Para ouvir o quê? A inerrante, infalível, toda autoritativa e suficiente palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amada igreja do Senhor, preste atenção em todo o contexto do capítulo 21. As comoções sociais, as comoções naturais, os problemas familiares que você enfrenta, atenção, atenção. No que diz respeito a crentes e descrentes, a rejeição que você sofre pelo fato de você, simplesmente pelo fato de você ser crente. A quantidade de amigos que você eventualmente um dia teve antes de ser crente, que se afastaram de você e que não querem contato com você, pelo fato de você ser crente. Segundo Jesus, segundo o capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, tudo isso serve de combustível, de lenha para a fogueira da sua vigilância, da sua perseverança, meu irmão e minha irmã. As provações que eu e você enfrentamos nesta vida, por causa do nome de Jesus, são providenciadas, não para nos desanimar. Preste atenção nisso, igreja. Não é para você olhar e dizer: isso aqui é um caos, Cristo não se lembra mais de mim, não se lembra da minha família, não se lembra da minha igreja. Eu escuto sobre guerras e rumores de guerras, sobre fomes, sobre pestes. Os meus relacionamentos são fragmentados por causa do meu amor a Cristo, e tudo isso está me desanimando. Não, meu irmão e minha irmã, não é para isso. É para você olhar para tudo isso e lembrar das palavras de Cristo, Ele dizendo: tudo isso acontecerá antes do fim. Isso são sinais que antecedem o fim. Ele está dizendo hoje: essas coisas não são para esmorecer você, são para fazer você mais vigilante, mais acordado, mais atento na sua obra. Portanto, você está passando por algum tipo de problema, especificamente relacionado à sua vida como crente, deixe-me dizer a você que isso é providência de Deus para que você o ame mais, para que você o busque mais, para que você creia mais na sua palavra, para que você olhe mais ainda para cima, para que você olhe para os galhos secos e já comece a ver os rebentos da videira e diga: o verão está vindo, o reino de Deus se manifestará a qualquer momento. Essas provações, elas nos ajudam a ir adiante. É assim que a igreja de Cristo tem avançado, em meio a lágrimas, assim como aconteceu no Salmo 126, cantado pelo povo do Antigo Testamento. A igreja continua semeando em meio a lágrimas, mas o verão está vindo, o reino de Deus está vindo. Todas essas dificuldades são providência de Deus para mim e para a sua vida, para nos encorajar à vigilância, a nós ficarmos mais acordados. Você sabe qual é o senso de crentes do passado, como Joseph Alleine? Eu recomendo que você leia Um Guia Seguro para o Céu. O presbítero Jackson tem esse texto, já recomendei ele a lê-lo.
Ele diz que toda vez que ele acordava e ele escutava o seu vizinho ferreiro malhando ferro, o seu coração se apertava, porque ele pensava: como é que pode? O meu vizinho que não é crente, ele acordou primeiro do que eu, para malhar o ferro, eu devo acordar mais cedo para adorar o meu Senhor. Esse é o senso de urgência, de compromisso com o reino de Deus. Isso não é utopia, isso é o Evangelho. Jesus está dizendo: respire o Evangelho. Nós somos o único povo da terra que podemos viver a nossa religião em tempo integral, em todas as áreas da nossa vida, e não sermos chamados de fanáticos. Eu e você, crente, nós podemos olhar Cristo. Eu nunca esqueço, quando eu vi lá em Portugal, tudo seu é Deus. É isso! Essa é a vida do crente, essa é a vida da igreja. Não importa o que eu e você passemos. Quanto mais espremer a igreja, mais ela vai perseverar. Persevere, meu irmão, minha irmã. Eu estou muito desanimado em servir a Deus com os dons que Ele me deu. Não faça isso, é o contrário. As lutas que você tem enfrentado é para que você sirva mais a Ele, é para que você coloque mais o serviço a Ele na sua vida. É isso que o Evangelho está nos ensinando hoje. E Jesus está voltando. Nós não podemos dormir, cochilar sequer, que dirá dormir um sono pesado. Não podemos fazer isso numa vida de pecado. Não podemos fazer isso numa vida de cuidado com as coisas dessa vida. Repito, estudar é bom, importante, planejar, economizar, tudo isso faz parte. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Você não pode olhar para esta vida como se esta vida fosse a sua eternidade, porque ela não é. E eu nem sei se você que nos visita hoje não é um crente. Se você não é um crente, a sua eternidade não é aqui. A sua eternidade já bate a sua porta. E você precisa acordar para Cristo, acorde para Jesus. O Evangelho hoje nos exorta, irmãos, vigiem em todo o tempo, orando em todo o tempo. O Evangelho hoje nos ensina a suplicar: graça, Senhor, sobre a minha vida, graça, Senhor, sobre a vida da minha família, graça, Senhor, sobre a vida da minha igreja, para que nós perseveremos, para que nós sejamos preservados fiéis e estejamos de pé para te receber quando o Senhor voltar. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus, coramos de vergonha, Senhor, por causa dos muitos cochilos que nós damos, entorpecidos, ó Deus, pelos excessos, pelo pecado, entorpecidos e enganados com o cuidado dessa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque visitamos mais o Instagram do que a Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós, porque nos preocupamos mais com os bens materiais do que com o tesouro celestial, o qual o Senhor já nos abençoou nas regiões celestes. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós olhamos para as circunstâncias, para as convulsões que nos cercam, e queremos, ó Deus, justificar a nossa frieza, a nossa falta de compromisso espiritual, por causa dos problemas que nós enfrentamos, por causa das coisas que fazem contra nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Ó Deus, suplicamos a Ti nesta noite, nos ajude a vigiar. Nós humilhamos na Tua presença e imploramos: concede-nos graça, porque nós em nós mesmos não temos condições de perseverar, não temos condições de vigiar, não temos condições de estarmos atentos, acordados. Nós não temos, se não for a Tua graça conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos acordados, com olhos bem abertos, cabeça bem erguida, olhando para os rebentos da videira, da figueira, olhando para o renovo, a seiva que aponta que o verão, que o reino de Deus logo se manifestará. Ó Deus, mais uma vez eu suplico a Ti, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Sacode-nos, ó Deus, de dentro para fora.
Desperta-nos da nossa sonolência, da nossa letargia espiritual. A começar de mim, faz isso, Senhor. Queremos ser fervorosos, atentos. Assim como em várias áreas da nossa vida, nós já perdemos o sono, nós queremos perder o sono espiritual, nós queremos estar acordados, ó Deus, na expectativa do raiar do verão. Ajuda-nos, ó Deus, para que isso não esteja só em nossa boca, em nossa oração, mas em nossa vida, a começar de mim, Senhor. Ajuda-nos, a todos nós. Ajude os nossos irmãos e irmãs, a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Ajuda-nos, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.